Olá a todos, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a massa atômica. E aí nós temos que tentar pensar o seguinte, pessoal. Para nós medirmos a massa de alguma coisa, nós temos que compará-la com um padrão. E esse padrão ele é aleatório, ele é uma convenção. Por exemplo, quando nós medimos a massa do nosso corpo, a gente sobe lá na balança, né? Normalmente nós falamos que nós vamos nos pesar, e aí nós utilizamos o quilograma. O quilograma é uma medida, é uma unidade de massa muito conveniente para medir, por exemplo, a nossa massa corpórea. Mas há outras unidades. Nós poderíamos também ver a nossa massa em miligramas. Só que daí, por exemplo, ao invés de 80 quilos, uma pessoa dela teria então 80 mil miligramas. Aí não faz tanto sentido. É melhor então nós utilizarmos sempre unidades convenientes. Então, pessoal, no caso do átomo vai ser a mesma coisa. Então nós vamos falar hoje sobre a massa atômica e temos em primeiro lugar que entender qual a unidade que nós vamos utilizar para pesar, para medir a massa de algo tão pequeno como um átomo. Vamos ver juntos então? Então olha só, no caso da massa do hidrogênio, olha só se nós medíssemos ela em gramas. Nós teríamos aqui, olha só, 23 zeros depois da vírgula, até nós termos um primeiro algarismo aqui diferente de zero. Então veja que é uma massa muito pequena, então não compensa a gente utilizar, por exemplo, a grama ou miligrama, porque nós precisaríamos trabalhar com muitos zeros, e daí não faz sentido. Criou-se então uma unidade de massa atômica que vai ser uma unidade mais conveniente para nós trabalharmos aqui com os átomos. Pessoal, e qual foi então a convenção, a unidade que foi convencionada? Pegou-se então aqui um átomo do carbono 12, que é o isótopo mais abundante, mais estável do carbono, e aí foi atribuído para esse átomo, foi atribuída a massa 12. Então aqui, aleatoriamente, atribuiu-se, convencionou-se que o átomo do carbono 12 vai ter massa igual a 12 unidades de massa. Lembrando então que o carbono 12 é aquele isótopo que possui 6 prótons e 6 nêutrons. Tá joia? Então, essa soma 6 mais 6 vai dar um número de massa igual a 12 também, tá legal? Então, ele tem um número de massa igual a 12 e a sua massa atômica igual a 12. E nós veremos que isso não é a mesma coisa. Para o caso, então, do isótopo do carbono 12, foi atribuída a massa igual ao seu número de massa. E aí, pessoal, nós vamos dividir agora esse átomo em 12 partes iguais, como se fosse uma pizza. E aí, cada pedacinho desses aqui, nós vamos chamar, então, de U, ou uma unidade de massa. Então, cada pedacinho aqui representa uma unidade de massa. Em gramas, 1 U, uma unidade de massa atômica, equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá joia? Só para vocês terem aí uma ideia, mas o mais importante é entender que nós estamos sempre, então, comparando os átomos com 1/12 da massa do carbono 12. Com isso, pessoal, nós podemos definir o que é a unidade de massa atômica, ou U, que é, então, igual a 1/12 da massa de um átomo do isótopo de carbono 12. Tá joia? Então, o carbono 12 foi utilizado como referência, e aí, dividindo ele em 12 partes, cada partezinha dessa, então, equivale a uma unidade de massa atômica que nós representamos pela letrinha U. Então vamos ver aqui, pessoal, como é que funciona isso aí na prática. Imagine que se nós fôssemos capazes de pesar um único átomo numa balança. Vamos supor aqui um átomo de flúor. Então imagine que eu conseguisse colocar um único átomo de flúor aqui nessa balança e ela fosse tão sensível que ela pudesse então medir a massa desse átomo. E como é que eu vou fazer para equilibrar aqui do outro lado da balança? Eu vou utilizar, então, a nossa unidade de massa atômica. Eu vou pegar ali aquelas fatias de 1/12 do carbono 12 e vou colocar do outro lado da balança até equilibrar. No caso do flúor, nós veremos esse equilíbrio quando nós tivermos aqui 19 fatias. E aí, pessoal, nós podemos dizer, então, que a massa do flúor é igual a 19 unidades de massa atômica.
Isso é a mesma coisa que dizer, pessoal, que um átomo de flúor tem a sua massa 19 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12, tá legal? Então, 1/12 da massa do carbono 12 é a nossa referência, a nossa unidade de medida. E o flúor aqui, ele vai precisar então de 19 fatiazinhas daquela para então poder equilibrar a balança. Por isso, então, ele tem 19 unidades de massa para cada átomo, tá legal? Então, um átomo de flúor tem a sua massa 19 vezes maior do que 1/12 do carbono 12. E aí, pessoal, nós podemos então definir a massa atômica. A massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica, que foi o que nós vimos ali, e que equivale a 1/12 da massa do carbono 12. Agora, pessoal, nós precisamos fazer algumas observações. A primeira delas é o seguinte: massa atômica é diferente do número de massa. Olha só, por exemplo, aqui no caso do hidrogênio. O hidrogênio, nós sabemos, tem número de massa igual a 1. Então, vamos pegar aqui um átomo de hidrogênio, ele tem apenas um próton no seu núcleo, tá joia? Então, esse daqui é um elétron. Então, ele tem um elétron e um próton. Mas nós sabemos, pessoal, que o número de massa, não é, o A, ele é dado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Em regra, os átomos de hidrogênio só possuem um próton. Então, eles vão ter aqui o número de massa com um próton mais 0 nêutrons. Então, o número de massa dele vai ser igual a 1. E agora, pessoal, qual é a massa atômica do hidrogênio? Experimentalmente, conseguiram medir a massa atômica do hidrogênio e viram que essa massa é de 1,0079 unidades de massa atômica. A massa atômica, então, normalmente ela é um número fracionário e ela é determinada experimentalmente por meio dos espectrômetros de massa. Mas nós vimos que elas são muito próximas do número de massa. Lembram-se, o número de massa que nós vimos é a soma dos prótons mais os nêutrons. Como não existe meio próton, 1/3 de nêutron, nós vamos sempre ter que o número de massa será sempre um número inteiro. E a massa atômica, ela pode variar e pode ter sim o seu número fracionário, tá legal? Bom, em regra, nos exercícios, ou eles vão dar para nós a massa atômica, se eles quiserem que nós saibamos a massa exata. Ou então, eles vão pedir para nós considerarmos a massa atômica igual ao número de massa. Viram só? Normalmente são números bem parecidos. No caso do hidrogênio, então o hidrogênio tem um número de massa igual a 1 e a massa atômica um pouquinho maior do que 1, né? 1,00079 unidades de massa, tá joia? Então, pessoal, isso aqui nos mostra que nós temos que ter muito cuidado, porque os conceitos são diferentes. Os números são muito próximos, mas nós, no exercício, nunca diremos que a massa atômica é igual ao número de massa, tá legal? O número de massa é uma coisa, massa atômica é outra coisa. E a segunda observação, pessoal, nos diz o seguinte, que a massa de um íon é praticamente igual à massa do átomo correspondente. Nós sabemos que os íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. E a massa do elétron ela é tão pequena, que ela é desprezível. Ela é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Então, nós vamos sempre considerar que a massa do íon é igual à massa do átomo. Porque ganhar 2 ou 3 elétrons, perder 2 ou 3 elétrons, não fará diferença nenhuma na massa total do átomo, porque a massa do elétron é muito pequenininha. Vamos ver agora o que significa quando nós falamos sobre a massa atômica dos elementos químicos. Os elementos químicos na natureza, eles se encontram em diferentes isótopos. Olha só o caso aqui do cloro. Nós temos na natureza o cloro 35 e o cloro 37. Então esse cloro aqui tem número de massa 35 e esse aqui tem número de massa 37. E qual é a abundância deles na natureza? Olha só, o cloro 35 representa 75,4% de todos os átomos de cloro que nós temos na natureza. E o cloro 37, então, representa 24,6% desses átomos. Se nós pegássemos, então, pessoal, ali um balde, um saco de sal de cozinha, que é o NaCl,
nós temos ali o elemento cloro. Nós podemos dizer então que cerca de 75% de todos os átomos de cloro que vão estar naquele saco, naquele balde, eles serão então o cloro 35 e 25% serão o cloro 37. O que está variando aí, pessoal? Nós sabemos que o que dá e que confere identidade para um átomo, para um elemento, é o seu número de prótons. Se eu tenho sempre o cloro, então o número de prótons não vai variar. No caso do cloro, o número de prótons é sempre 17. Então o que está variando aqui é o número de nêutrons. O cloro 37 tem 2 nêutrons a mais do que o cloro 35. É só isso, então, que muda aqui entre os isótopos, não é isso? Isótopos, então, são aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons e, portanto, são átomos do mesmo elemento. Então, isso é a abundância relativa. Na natureza, 75% dos átomos de cloro vão ser do cloro 35 e 25%, então, do cloro 37. E aí, pessoal, a massa atômica que foi, então, determinada experimentalmente para eles, para o cloro 35, é 34,969 unidades de massa atômica. E para o cloro 37, é 36,966 unidades de massa atômica. Sempre números muito perto, não é isso? Olha só, do número de massa. Mas o número de massa é sempre um número inteiro. 35 para um dos isótopos e 37 para o outro. E como é que nós vamos, então, pessoal, calcular a massa atômica dos elementos químicos? Um elemento químico é composto por todos os isótopos daquele elemento na natureza. Então, a massa do elemento químico será uma média ponderada de todos os seus isótopos, ou seja, da massa de cada um dos isótopos, mas ponderada pela sua abundância, pela porcentagem daquele isótopo que é encontrado na natureza. Vamos ver então como calcular a massa dos elementos químicos? A massa do elemento químico, então, como eu disse para vocês, vai ser uma média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais do elemento, considerando-se as porcentagens de ocorrência, ou seja, a abundância desses isótopos na natureza. Olha só como é que ficaria então, pessoal, a fórmula para nós calcularmos aqui a massa dos elementos químicos. A massa do elemento químico, então, é dada aqui pela multiplicação da massa de cada um dos isótopos, né? Então, aqui a massa atômica do isótopo 1, multiplicada pela sua abundância, pela porcentagem que esse isótopo aparece na natureza. Então, é a massa do isótopo 1 vezes a sua porcentagem, a massa do isótopo 2 vezes a sua porcentagem, até então aqui a massa do último isótopo vezes a porcentagem que ele aparece na natureza. E tudo isso aqui dividido pela soma dessas porcentagens, que nós sabemos terá que ser, no final, 100%. Não é isso? Então vai ser tudo aqui dividido por 100. Vamos utilizar a fórmula para calcular a massa do elemento químico cloro? Bom, eu arredondei aqui a abundância e a massa atômica somente para facilitar as contas. É comum que também venha arredondado nos exercícios. Nós veremos ao final que nós chegaremos apenas a um valor aproximado, mas já será suficiente para nós testarmos e entendermos essa fórmula que nós utilizamos para calcular a massa dos elementos químicos. Para o cloro, vamos começar com a massa do isótopo 1, que nós arredondamos para 35 unidades de massa. Então, a massa do elemento cloro vai ser igual à massa do primeiro isótopo, que nós arredondamos para 35, multiplicada pela sua abundância, pela porcentagem dos átomos encontrados na natureza, que é 75 nesse caso. E vamos somar com a massa do isótopo 2, 37, multiplicado agora pela sua abundância relativa, então 25. Tudo isso nós vamos dividir agora pela soma das abundâncias relativas, 75 mais 25, que nada mais é do que 100. Então nós sempre teremos essa divisão no final por 100. Pessoal, fazendo essas contas, então, nós vamos chegar que a massa do elemento cloro é 35 vezes 75, que dá 2.625, mais 37 vezes 25, que dá 925. Tudo isso sempre dividido
por 100. Fazendo essa soma, a massa, então, do elemento cloro vai ser 2.625 mais 925, isso dá 3.550. Vamos, claro, dividir por 100 ao final. Para fazer essa divisão, nós simplesmente vamos andar a vírgula 2 casas para a esquerda e chegaremos, então, ao resultado 35,50 unidades de massa para o elemento cloro. Quando nós olhamos na tabela periódica, nós encontramos ali o elemento cloro, que tem número atômico 17, com a sua massa 35,45, bastante próxima do valor que nós encontramos de 35,5. Essa pequena diferença se deu, claro, porque nós arredondamos os números tanto da abundância relativa quanto das massas atômicas. Mas aqui nós vimos, então, como utilizar, como colocar em prática o cálculo da massa do elemento químico utilizando a nossa fórmula. Então, pessoal, vamos resolver um exercício aqui que apareceu na FUVEST. Olha só, o carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos, dos quais 98,90%, né, são de carbono 12 e 1,10% são do carbono 13. Então, a primeira coisa que ele nos pede é explicar o significado das representações carbono 12 e carbono 13. E aí, pessoal, vamos então responder aqui, olha só, a letra A. A gente pode dizer, então, que carbono aqui 12 e o carbono 13 são isótopos do elemento químico carbono e que apresentam número de massa igual a 12 e 13, respectivamente. Tá joia? Então, essas notações aqui, carbono 12 e carbono 13, significa que o primeiro átomo possui número de massa igual a 12 e o segundo número de massa igual a 13. E aí nós sabemos que o carbono 13 tem um nêutron a mais do que o carbono 12. Vamos então para a letra B. A letra B pede, então, que com esses dados calcule a massa atômica do carbono natural. Então ele quer a massa atômica do elemento químico. E ele deu para nós, então, a massa do carbono 12 é 12, claro, porque ele é o padrão de medida, e nós vimos que foi atribuído, então, para o carbono 12 a massa 12, e o carbono 13, aqui ele deu para nós 13,003. Vamos, então, lembrar da nossa formulazinha, né, pessoal? Olha só, a massa do elemento químico carbono agora, então vai ser igual a massa do carbono 12, que nós sabemos que é 12, multiplicado pela sua abundância. E ele é o que? Ele aparece em 98,9%, então, dos átomos existentes da natureza são do carbono 12. E aí nós vamos somar a massa aqui do carbono 13, que nós vimos é 13,003, que multiplica agora a sua abundância, que é 1,10%. E depois nós vamos dividir tudo isso daqui por 100. Pessoal, então olha só, a massa do carbono, então, do elemento químico carbono vai ser 12 vezes 98,9. Isso vai dar para a gente 1.186,8. Então, já façam aí na casa de vocês, vai dar 1.186,8. E depois nós vamos ter aqui o 13,003 vezes 1,10. Isso vai dar aproximadamente 14,3, tá joia? E aí, é claro, nós vamos ter que somar e depois dividir tudo por 100. A massa, então, do elemento químico carbono vai ser 1.186,8 mais 14,3. Isso vai dar para a gente, pessoal, 1.201,1. E tudo isso, obviamente, agora dividido por 100.
Basta, então, nós andarmos aqui a vírgula 2 casas para a esquerda. Vamos ficar, então, com 12,011 unidades de massa atômica. Essa, então, é aqui a resposta da letra B. 12,011 unidades de massa atômica é a massa do elemento químico carbono. Se nós formos lá na tabela periódica, nós veremos que o elemento químico carbono tem massa 12,011, conforme nós calculamos aqui. Bom, pessoal, então nós aprendemos hoje a diferenciar a massa atômica, que é dada experimentalmente, da massa do elemento químico, que é uma média ponderada de todos os isótopos que existem na natureza. E nós vimos também que a massa atômica é diferente do número de massa. O número de massa sempre será um número inteiro, embora muito próximo da massa atômica. E na próxima aula, então, nós aprenderemos a calcular a massa das moléculas. Um forte abraço, vejo vocês lá!